A aula hoje é sobre relacionamento discipulador, certo? É a aula 2 desse tópico de relacionamento discipulador. Nós já vimos a primeira aula e hoje é a aula de número 2. Nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto de relacionamento discipulador. As irmãs não se preocupem que eu vou colocar essa aula aqui no grupo e aí vocês vão poder acompanhar em casa, olhar os slides para poder compreender melhor, né? Primeiro, tem uma pergunta aqui: quem é o discípulo? Quem é o discípulo? Discipulado de Jesus. O ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Então hoje nós vamos estudar aqui passo a passo e entender na prática como vai funcionar o relacionamento discipulador. Então o ponto inicial para que uma pessoa se torne um discípulo é o interesse dela de andar com alguém que anda com Deus. Se uma pessoa for despertado o interesse nela de andar com alguém que anda com Deus, no caso vai ser você. Você é essa pessoa que anda com Deus e que vai ser um futuro discipulador, se Deus quiser. Então, quando alguém se interessar em andar com você, vai se iniciar aí um discipulado. Você vai ser o discipulador e vai ter um discípulo. Baseado em quê? Nesse interesse que você tem. Nesse interesse que você tem de discipular alguém e no interesse que foi despertado em alguém. Boa noite. No interesse que foi despertado em alguém de andar com você, de estar junto de você para aprender de Deus, porque a pessoa movida pelo Espírito vai ver em você alguém em quem ela pode aprender algo sobre Deus, e é usando desse interesse da pessoa que a gente vai tentar começar um relacionamento discipulador com ela. Então esse é o ponto inicial. Tem que haver essa conexão, né, do seu desejo de discipular alguém e alguém que vai sentir o desejo de ser discipulado. Quem era o discípulo nos dias de Jesus? Só para compreender um pouco aqui sobre o significado de discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor, imitador, certo? E aí nós vamos ver aqui dois textos rapidinho. Mateus, capítulo 10, versículo 25 e Lucas 6,40, para a gente ver o que é um discípulo. Lucas 6,40. Primeiro, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Então o discípulo aqui é alguém que é um aluno de um mestre. Ele tem um mestre que o ensina. Então ele é um aluno, ele é um seguidor. Mateus ele vai mostrar algo bem parecido também, Mateus 10, 25. Diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Então, o discípulo, ele tem um mestre. Então significa que ele é o quê? Ele é um aluno, ele é um seguidor, ele é um imitador. É alguém que vai procurar andar junto de um mestre para aprender algo. Naquela época de Jesus, esse era o sentido de um discípulo, certo? Esse era o sentido de um discípulo. É um seguidor, é um aluno. É tanto que você vê os discípulos de Jesus estavam o tempo todo andando com ele, aprendendo dele, seguindo seus passos, tendo experiências com ele. Eles eram alunos, estavam seguindo ao Senhor, estavam imitando o seu exemplo, aprendendo com ele como é que eles deveriam andar para agradar a Deus. Então esse é o sentido de um discípulo, certo?
Agora vem a grande questão: o que significa seguir e imitar alguém hoje? É uma coisa que nós precisamos compreender. Como é que se dá o discipulado hoje? Eu até falei em outra aula, deixa eu aprofundar um pouco aqui. Naquela época, quando Jesus chamou os seus discípulos, eles andavam 24 horas com ele, abandonaram seus empregos, inclusive, para andar com Jesus o tempo todo. Foram 3 anos e meio de intenso discipulado, ensinamentos constantes, andando o tempo todo com Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam. Só se separaram quando Jesus começou a treiná-los, enviando eles de 2 em 2 para cumprirem a missão também. E hoje, como é que se daria isso? Será que a gente precisa estar seguindo 24 horas uma pessoa? Na verdade, não é nem possível. Não é nem possível a gente viver isso. Nós temos uma vida corrida, a gente tem que trabalhar, a pessoa que a gente vai discipular também trabalha, provavelmente, ou tem uma dona de casa, não tem esse tempo, essa condição de estar 24 horas com você, e andando o tempo todo para cima e para baixo com você. Então é uma questão até de lógica, e mudou o contexto de hoje. O discípulo que a gente vai fazer não vai ter uma vivência conosco do mesmo jeito como os discípulos tiveram com Jesus, exatamente do mesmo jeito, por uma impossibilidade prática de vida. Até porque, como eu disse em outra aula, a igreja não tem condições de pagar para você ser um discipulador em tempo integral, viver só disso. E mesmo que você fosse pago, a outra pessoa vai ter que trabalhar. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter que se adaptar à nossa realidade de vida e à realidade de vida da pessoa que a gente vai discipular. Irmãos, a gente precisa compreender que é necessário, nessa questão do discipulado, vai ser necessário muito bom senso seu. Você vai ter que avaliar em oração, pedindo discernimento a Deus, de como você vai usar o seu tempo para poder discipular. Porque você vai ter que ajustar a sua agenda em relação à sua vida, as coisas que você faz com a agenda da pessoa que você vai discipular, certo? Vocês vão ter que tentar entrar num consenso, num acordo, para viver esse relacionamento discipulador. O que significa seguir e imitar alguém hoje? Admirar a vida cristã do outro. Isso aqui no caso está falando do discípulo. É alguém que vai admirar a sua vida, vai olhar o seu exemplo, vai ter você como um espelho, alguém que ela deseja aprender de você, deseja ser parecido com você. É isso que vai estimular a pessoa a querer se relacionar contigo, num sentido de aprender mais de Deus. Aceitar o compromisso de andar juntos. A pessoa vai ter que aceitar esse compromisso, estar disposto a ter encontros ocasionais, buscar conselhos e recomendações. Então, quando você for ter um discípulo, essas coisas vão precisar acontecer. Se ela não tiver admiração por você, em algum sentido, ela não vai querer andar junto contigo para aprender de Deus, através da sua vida. Vai ser preciso ter um compromisso mútuo, tanto seu, com a pessoa que você vai discipular, e ela também vai precisar compreender que ela vai ter que se comprometer em certo sentido com você. Eu vou explicar depois um pouco melhor sobre isso quando a gente for caminhando na aula, mas se não tiver esse compromisso, tanto seu como da pessoa, de os dois estarem tirando um tempo juntos para caminhar e aprender de Deus, não vai dar certo, porque a pessoa vai furar com você, né? Vai inventar desculpas, não vai querer viver nesse relacionamento. Então é preciso estar disposto a ter encontros ocasionais. Então, nós não vamos poder passar 24 horas. O que a gente vai fazer? Ter pelo menos um encontro por semana com a pessoa. Isso é o mínimo.
para você poder estudar a Bíblia com ela, orar com ela, conversar com ela, até sobre outras coisas que não estejam relacionadas a Deus, sobre a vida dela, sobre alguma situação que ela esteja passando. E é como diz aqui, buscar conselhos e recomendações. É algo que vai acontecer no discipulado também, da pessoa buscar conselhos em você, orientações, você vai andar junto com ela. E isso você pode fazer uma vez por semana no mínimo, mas o ideal é que, se for possível, se couber na sua agenda e na agenda da pessoa, vocês marcarem mais, pelo menos uns 2 encontros por semana. Não precisa ser sempre do mesmo jeito. Use a sua criatividade para fazer algo diferente. Um dia você pode chamar a pessoa para ir à sua casa, comer um lanche, almoçar, e ali vocês conversarem, estudarem. Um dia você pode ir na casa da pessoa. Um dia vocês podem sair para passear, e aí você conversa com ela sobre Deus, sobre a Bíblia. Vocês vão no restaurante ou vão no shopping. Então, use a sua criatividade, use o seu bom senso, mas procure ter pelo menos um encontro, ou se for possível uns 2, ou até mais, vai depender da sua agenda e da agenda do seu discípulo. Mas vai ser preciso vocês terem esses encontros, esse compromisso de estarem se reunindo para buscar a Deus, certo? Senão o relacionamento discipulador não vai poder acontecer. Como o discipulado pode acontecer hoje? O RD acontece quando o discípulo, RD é relacionamento discipulador, certo? Acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Mas as pessoas são diferentes e o RD não é uma padronização. Por isso, a imitação se dá quando os valores reais, não apenas os ideais, são transmitidos e apropriados pelo discípulo. Então o que ele está falando aqui em outras palavras? Que quando você estiver se relacionando com o seu discípulo, o que vai ser transmitido para ele não é simplesmente valores ideais, como deveria ser, o ideal, como seria a situação perfeita. O que você vai transmitir para ele é o que é na realidade da sua vida. Por exemplo, nós somos imperfeitos. Quando você começar a andar com alguém, a pessoa vai conhecer os seus defeitos, assim como você vai conhecer os defeitos dela. Então, enquanto você está ensinando ela, por exemplo, a ter domínio próprio, essa é a situação ideal, o valor ideal. Você está ensinando ela a se controlar, a ser uma pessoa paciente, não se irar, não se irritar, ser uma pessoa mansa, tranquila, que sabe lidar com sabedoria, responder as pessoas com educação. Mas pode acontecer em determinado momento, você está andando com ela, por exemplo, você está no carro, e aí alguém te dá uma fechada, faz alguma coisa do tipo, e aí você, solta um palavrão. Tem gente que faz isso, às vezes é crente e faz esse tipo de coisa. Ou não fala um palavrão, mas fica gritando no trânsito, ou é ignorante com alguém, perde o domínio totalmente, se descontrola, se ira. Aí esse é o seu eu real que você vai transmitir para a pessoa. Agora, o que você vai ter que trabalhar junto com ela? De explicar para ela que a gente às vezes pode até cometer erro, mas até nisso você tem que dar exemplo para ela, de se mostrar arrependido, de reconhecer que aquilo ali você não devia ter feito, que não é daquela maneira que se procede. Então você vai estar transmitindo valores para ela, e muitas vezes esses valores não vão ser os ideais, mas ela vai estar aprendendo junto com você o que deve ser feito, inclusive quando você errar, como é que você procede, na questão de arrependimento, de mudança. Não precisamos ser perfeitos para ser exemplos, a gente precisa compreender isso. Você, para fazer um discípulo, não precisa ser perfeito, mas
você pode ser um exemplo, mesmo sem ser perfeito. A pessoa vai ver que você erra de vez em quando, vai ver que você é humano, que comete falhas. Quando você começar a andar muito junto de alguém, a pessoa vai perceber seus erros. Mas é importante que você tenha uma atitude cristã, de mostrar para ela: olha, eu não sou perfeito, tenho erros. Mas quando acontecer esse tipo de coisa, como aconteceu comigo agora, você vai ter que agir assim. Se arrependa. Se for preciso, peça perdão para a pessoa. Mostre como é que você deve proceder para tentar consertar o seu erro. Com certeza, nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos. Mas quando errarmos, teremos a oportunidade de ensinar também com os nossos erros, sendo humildes e se arrependendo. Como discipulador, a gente vai ter que ter essa disposição de ser humilde, de se arrepender, porque o nosso discípulo precisa aprender conosco como é que vive um cristão. Então ele vai ver que você não é perfeito, mas pelo menos ele vai ver que você está se esforçando para agradar a Deus, que você está tentando fazer o seu melhor, que quando você erra, você se arrepende. Ele precisa ver isso em você. O que precisamos para fazer discípulos? Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Então, mesmo que você não seja perfeito, mas você tem que ter uma vida imitável. O que significa isso? Você tem que ser uma pessoa que os outros percebem que você é realmente cristão, que você é diferente, que você tem um caráter transformado, que você está vivendo uma vida que procura agradar a Deus, que procura se consagrar, que procura ser santo, que procura obedecer. Tem que haver realmente o caráter de Cristo na sua vida, ainda que você não seja perfeito. Você tem que ter uma vida digna de ser imitado. Porque se você for, como muitos crentes são por aí, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, seja o que for, que a pessoa diz que é crente, mas vive descaradamente no pecado. Às vezes é uma pessoa que mente constantemente, que engana os outros, que trapaceia, que no trabalho é um péssimo exemplo de trabalhador, que é alguém que se prostitui, ou que às vezes até adultera, alguém desonesto, alguém fofoqueiro, maldizente, enganador. Irmãos, vai ser difícil você conseguir atrair alguém para querer seguir o seu exemplo e aprender de você. Então a gente precisa ser o melhor que a gente puder, ser parecido com Cristo. Mais uma vez eu ressalto, ainda que a gente não seja perfeito, mas a sua vida tem que ser digna de ser imitada, de alguém olhar para você, e se essa pessoa está com vontade de aprender algo de Deus, ver em você alguém que é um exemplo de um cristão, porque senão ela não vai querer andar com você, não vai querer aprender de você, não é verdade? Se você não tiver o mínimo que um cristão precisa ter, vai ser difícil. Precisamos ter uma boa referência de quem nos conhece. E aí tem um texto aqui lá de João, capítulo 1, versículo 35, onde a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Então olha que interessante, João Batista, vendo Jesus, deu um bom testemunho a respeito dele, falando: eis o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus, por causa do bom testemunho que João Batista deu dele. As pessoas não vão dizer isso de você: ó, ali está o Cordeiro de Deus, é óbvio. Mas as pessoas, mesmo sem ser crentes, se você tiver uma vida exemplar, tem gente que vai olhar para você e vai dizer: olha, ali é um servo de Deus, aquela mulher ali é uma serva de Deus de verdade. Eu não vejo ela fazendo coisa errada, mentindo com coisa errada, é uma pessoa correta.
é uma pessoa honesta, é uma pessoa de bem. A gente não vê confusão naquela casa, naquela família. Isso vai instigar outras pessoas a querer seguir você, a querer andar com você, a querer ser parecido contigo. Isso acontece, irmãos. As pessoas vendo, tendo uma boa referência de nós. Discipular é liderar, e liderar é influenciar. Se andamos com Deus, as pessoas testemunharão isso. Sempre haverá quem queira andar conosco. Se a gente andar com Deus, como um verdadeiro discípulo de Cristo, pode ter certeza que aquelas pessoas que Deus já está trabalhando no coração delas a respeito do Evangelho, da salvação, elas vão querer andar com você. Se elas estão com desejo por Deus, por Cristo, por conhecer mais, vendo o teu bom exemplo, elas vão querer andar contigo. Isso acontece muitas vezes, das pessoas começarem a se achegar para você, ficar fazendo perguntas, ficar querendo saber mais sobre Deus, e aí começa a querer conversar contigo, começa a querer andar mais com você. E discipular é liderar. Você vai estar, de certa maneira, liderando aquela pessoa, e você vai influenciar a vida dela. Foi isso que Jesus fez, e é isso que a gente é chamado a fazer: influenciar as pessoas com quem a gente tem contato e que começam a ter desejo de andar conosco. Precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. João 1,38 diz assim: voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. João 1,38, 39. Então veja que nós precisamos fazer isso que Jesus fez: dedicar tempo a se relacionar com as pessoas, no intuito de fazer elas discípulos. Esses discípulos aqui, que eram de João Batista, foram seguindo a Jesus, perguntaram onde é que ele morava, e ele disse: venham e vejam. Ele se dispôs a dedicar um tempo da vida dele para dar atenção a pessoas que ele viu que estavam interessadas em aprender sobre Deus. A gente precisa ter essa mesma sensibilidade. Fique prestando atenção nas pessoas com quem você anda. Se você percebe pessoas que estão interessadas em aprender de Deus, dedique tempo para elas, dê atenção, se disponha a ser alguém que vai querer andar junto com elas e ensinar para elas sobre Deus. E tem gente sedenta aí, irmãos. Tem pessoas sedentas, tem pessoas querendo aprender de Deus, tem pessoas que o Espírito Santo já está trabalhando e você nem sabe, já está trabalhando naquele coração. Apenas está faltando a oportunidade de alguém enviado por Deus para ensinar aquela pessoa no caminho e ela ser evangelizada e se converter. E se você estiver disponível, essa pessoa pode ser você. Por isso que você tem que ter essa sensibilidade espiritual de perceber as pessoas em quem Deus está trabalhando e que podem ser um discípulo em potencial. Orar e observar. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potencial estarão por perto. Então a gente já aprendeu que você precisa ser uma pessoa que cause impacto nas vidas ao redor, ser uma pessoa diferente ao ponto de o seu caráter de cristão chamar a atenção das pessoas. Quando isso acontecer, discípulos em potencial, eles não são discípulos ainda, que estarão por perto de você, eles podem sentir vontade de andar contigo. O que nós precisamos fazer? Essa parte é importante. Se você não costuma fazer isso, comece a fazer.
A nossa missão é fazer discípulos. Então nós precisamos andar atentos e vigilantes, como se a gente estivesse no radar e em oração. Por onde você andar, onde você estiver, procure estar atento ao que Deus está fazendo ao teu redor, as pessoas com quem você está convivendo, em quem Deus está trabalhando. Se você estiver atento e orando a Deus, por exemplo, dizendo: Senhor, me leva a alguém que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando ser encaminhado no caminho do Evangelho, para que eu discipule essa pessoa, para que eu evangelize ela e acompanhe ela. Me leva a essas pessoas que o teu Espírito já tem tocado no coração. Me ajuda a perceber quem são essas pessoas. E pode ter certeza que as oportunidades vão surgir. E se você estiver atento, você vai perceber e não vai deixar a oportunidade escapar. Muitas vezes nós deixamos as oportunidades escapar porque a gente não está em oração, não está atento ao que Deus está fazendo ao nosso redor. E a gente acaba passando despercebido. E não percebe que aquela pessoa com quem às vezes a gente anda ou vê frequentemente poderia se tornar um discípulo, alguém com quem a gente poderia começar a andar junto. Se a gente começar a prestar atenção, a gente vai perceber discípulos em potencial, e aí é a hora da gente agir, né? Nós devemos ter uma mensagem que aguça a vontade de buscar a Deus. Veja o que diz lá em Mateus 4, 17 ao 19. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão e André, os quais lançavam as redes ao mar, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava pregando uma mensagem de arrependimento. Pessoas estavam ouvindo essa mensagem. Esses homens, Simão e André, se tornaram apóstolos, ouviram essa mensagem, foram despertados por essa mensagem. Quando Jesus os chamou para segui-lo, eles de pronto foram, porque a mensagem que Jesus pregava os despertou o interesse nele. Nós precisamos, irmãos, isso aqui é muito importante, nós precisamos ser pessoas que têm uma mensagem, que pregam uma mensagem. Por onde a gente for, nós precisamos ser conhecidos como alguém que tem uma mensagem da parte de Deus, que tem uma palavra de Deus, e é essa palavra que é poderosa, que vai despertar o interesse das pessoas, que vai despertá-las para querer ouvir mais, para querer andar com você. Se você for um crente agente secreto, que entra e sai, ninguém sabe quem você é, ninguém vai se despertar. Mas se você é alguém que onde você chega, quando você tem uma oportunidade, você fala algo sobre Deus, sobre Jesus, compartilha algo da sua fé, isso vai despertando interesse nas pessoas. Você nem percebe, mas isso acontece, porque a palavra tem poder. Como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você fala do Evangelho, pessoas são despertadas. E aí que você tem que estar atento, para quando o Espírito Santo estiver despertando pessoas, para você investir nessas pessoas. Esse é o X da questão, que muitas vezes a gente não faz. A gente perde as oportunidades. Às vezes a gente lança a semente até desperta pessoas, mas a gente não continua. A gente lança a semente e não continua investindo para tentar fazer daquela pessoa um discípulo. Veja que Jesus fez isso, ele lançava a semente, depois ele chegava: venham, me sigam, porque ele viu que a palavra já estava trabalhando no coração deles, e de pronto eles começaram a seguir Jesus. A gente precisa fazer isso. Lance a semente onde você estiver, como um semeador, vai lançando a palavra. Aqueles que Deus for despertando,
que você estiver percebendo, opa, Deus está trabalhando nisso, esse aí ficou interessado, você vai perceber pela maneira da pessoa reagir. Às vezes ela começa a perguntar outras coisas, ela recebe bem o que você fala, dá atenção. Quando esses sinais acontecerem, perceba que é Deus que está agindo, é a tua oportunidade de começar a investir num relacionamento com essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa pode se tornar um discípulo seu, alguém com quem você vai andar e vai encaminhar no caminho do Evangelho. Perguntas check-up. Isso aqui são perguntas que podem facilitar a gente a fazer isso, a perceber pessoas que podem se tornar um discípulo. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos de perguntas, mas você pode elaborar suas próprias perguntas também, certo? Depois eu vou colocar isso aqui no grupo, vocês podem ver e meditar sobre isso. Exemplos de perguntas que a gente pode fazer para as pessoas. Você enxerga, vê que o mundo está perdido? Está tudo bem entre você e Deus? Você sente a necessidade de amar e obedecer mais a Deus? Você estaria pronto para se encontrar com Deus e prestar contas? Você se considera uma boa pessoa? Gostaria de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus? São perguntas que a gente faz às vezes para iniciar uma conversa sobre Deus, iniciar uma evangelização. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente tem vergonha, fica tímido, fica acanhado, mas a gente precisa pedir a Deus ousadia e sabedoria para aproveitar as oportunidades e às vezes no meio de uma conversa você aproveitar o momento certo e lançar perguntas como essa, que aí você vai perceber com essas perguntas o nível de interesse da pessoa. Tem pessoas que vão rejeitar totalmente quando você começar a falar sobre isso, mas tem pessoas que você vai perceber que estão interessadas, que vão querer saber mais, e aí é que você tem que estar atento, e essa pessoa pode ser um discípulo, e aí você vai investir nela. A gente precisa ter esse discernimento, irmãos, essa sabedoria de aproveitar as oportunidades. Precisamos entrar no mundo dos discípulos em potencial, aqueles que não são discípulos ainda, e os abençoar ali. Aqui é uma sugestão de como agir para atrair a atenção das pessoas para Deus e para andar conosco. Certa vez, aqui é Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia. Aqui não é o texto, certo? Está só relatando o que aconteceu. Entrando ele num dos barcos, pediu-lhe a Simão que o afastasse um pouco e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Interessante que Jesus fez, ele entrou no mundo deles, de certa maneira, se envolveu com eles, onde eles estavam. Eu não estou querendo dizer, por favor, entenda, que você vai entrar em qualquer ambiente promíscuo aí, numa festa noturna, num lugar de prostituição, para poder ficar lá se relacionando com uma pessoa. Não estou falando isso. Jesus, quando ele se relacionou aqui com esses irmãos, que não eram irmãos ainda, ele foi no local onde eles trabalhavam, e ali se relacionou com eles. Nós podemos ter essa sabedoria de tentar aproveitar oportunidades para se relacionar com as pessoas, entrando no mundo delas. Tipo como? De repente a pessoa vai participar de algum evento, de alguma coisa, você ir junto com ela, algo relacionado à vida pessoal dela, ou a um curso, sei lá, que ela vai fazer, uma palestra, ou ela vai assistir um campeonato de alguma coisa, um jogo que ela gosta, você vai junto ali com ela, a oportunidade de você conversar. Eu estou dando só um exemplo. A gente pode aproveitar qualquer situação. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda
e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Então, abençoe os discípulos em potencial em seu próprio meio. Jesus fez um milagre. Nós podemos orar. Ore para que as pessoas que você deseja discipular sejam abençoadas naquilo que é importante para elas. Sua profissão, sua família, seus afazeres do dia a dia. Pergunte-lhes quais são os seus pedidos de oração. Se comprometa a interceder. Aqui ele deu exemplo de como a gente fazer parecido com Jesus. Jesus foi lá onde eles estavam, no local de trabalho deles, fez um milagre, ali abençoou a vida deles onde eles estavam. Quando a gente quer alcançar pessoas, às vezes a gente precisa tentar se achegar mais junto delas, inclusive onde elas estão, onde elas frequentam, na família delas. Às vezes pode ser, por exemplo, você fazer uma visita na casa dela. Às vezes tem um familiar enfermo, ele sabe que você é crente, convidar você para orar lá, você vai orar por aquela pessoa, ou fazer uma visita. São tantas possibilidades, irmãos, mas que a gente pode usar dessas situações para entrar em contato com a pessoa e mostrar que a gente tem um interesse genuíno na vida dela, de abençoar ela, de andar com ela, de orar por ela. Como ele citou aqui como exemplo, a gente perguntar para a pessoa se ela está passando alguma dificuldade, se ela gostaria que você orasse por algo na vida dela. São exemplos de como interagir com as pessoas. Precisamos de discípulos sobre os quais as pessoas possam dizer: profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, a gente precisa ser exemplo. Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. Então, meus irmãos, como a gente tem visto até aqui, se você evangeliza, lança semente, você começa a estar atento e perceber as pessoas que estão interessadas em ouvir mais. O que você vai fazer? Como é que você vai agir? Aí o passo seguinte, que é o que muitas vezes a gente não faz como igreja, porque a gente perdeu esse costume. A gente só lança a semente e deixa lá. Muitas vezes vai dar fruto, mas a gente poderia fazer muito mais, que foi o que Jesus fez. Além de você lançar a semente, quando você percebe o interesse, você investe na vida da pessoa. Se você percebe que ela está interessada, você está andando com ela, depois de algumas conversas, você percebeu o interesse genuíno da pessoa, converse com ela sobre a possibilidade de vocês começarem a se reunir regularmente, uma vez por semana, para estudarem a palavra, para orar, para você poder ensinar ela mais sobre Deus, conversarem sobre as coisas de Deus. E aí você vai aproveitar essas oportunidades e vai começar a desenvolver um relacionamento discipulador com a pessoa. Sabe, fazer algo realmente intencional, no sentido de você começar a discipular aquela pessoa, ainda que ela não seja convertida, mas você começar a andar com ela constantemente, começar a sair junto para alguns lugares e conversar sobre Deus. Você, nessas oportunidades, você pode aconselhá-la, conversar sobre como está a vida dela, porque você vai adquirir intimidade, uma amizade vai se formando. Se é que já não tem, né? Muitas vezes é uma pessoa que já é nosso amigo, só que você vai começar, além da amizade, você vai começar a discipulá-la com o intuito de levar ela para Cristo. Então é algo que a gente precisa ter uma intenção de fazer da pessoa o nosso discípulo. Você não precisa nem usar essa palavra, chegar e dizer: olha, eu queria que você se tornasse meu discípulo, você aceita? Você não precisa nem ser tão direto, mas você pode chegar e perguntar: você gostaria da gente se reunir uma vez por semana
para a gente poder aprender mais da palavra de Deus, conversar sobre essas coisas espirituais, e a gente orar junto. E tem gente que com certeza vai aceitar, aquelas pessoas que estão interessadas. A importância do discipulador. Aqui ele cita 2 textos que eu não vou ler agora, porque não vai dar tempo, sobre o exemplo de Davi. Um desses textos é aquele texto onde Natã vai até Davi e abre os seus olhos para ele perceber onde ele tinha errado. Essa é a importância de um discipulador. É alguém que vai caminhar com a pessoa para ser um instrumento de Deus, para abrir os olhos dela, para ela perceber em que ela está errando, o que ela precisa fazer para agradar a Deus. Você vai fazendo isso com amor, com sabedoria, com jeito. À medida que você vai caminhando com a pessoa, você vai sendo um instrumento de Deus para ensiná-la no caminho do Evangelho. Não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual como no relacional. Todos nós temos pontos cegos que apenas alguém do lado de fora está em condições de destacar. Olha, mesmo nós que somos cristãos, tem coisas que a gente não consegue perceber sozinho a respeito da nossa vida. É preciso vir alguém de fora para mostrar onde é que a gente está errando. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Às vezes é a Verônica que faz isso comigo. Ela de fora está vendo algo que eu não vejo, que eu estou errando e não percebo, e ela vem e fala. No momento, às vezes a gente não acha bom, mas às vezes a pessoa está sendo usada por Deus para te ajudar a melhorar. E é isso que o discipulador faz. Você vai ser um instrumento de Deus para ajudar a pessoa a se enxergar, a perceber a situação dela espiritual, no que ela pode melhorar. Pode até ser que a pessoa em algum momento não goste, mas se ela tiver você em alta consideração, como uma pessoa amiga, que ela admira, ela vai levar em consideração o que você vai falar, principalmente se você falar com amor, com jeito. Talvez ela ouça, muitas vezes vai ouvir, e você vai ser um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa. Isso é um relacionamento discipulador. Princípios essenciais de um relacionamento discipulador, para a gente finalizar essa aula. O primeiro aspecto da vida do discípulo que precisa ser ajustado é a relação dele com Deus. É uma das principais coisas que você vai se preocupar num relacionamento discipulador com alguém, que é a principal coisa que precisa ser ajustada, é o relacionamento dela com Deus. Então você vai procurar se colocar nas mãos de Deus para ser um instrumento para ajudar essa pessoa a ser levada a uma conversão, a um arrependimento genuíno. Você precisa ter isso em mente, como um discipulador, e trabalhar na vida dela para levar ela a uma conversão. Isso é o principal de um relacionamento discipulador. Você não vai ajudar ela só a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um melhor pai de família ou mãe de família, uma pessoa, um trabalhador melhor. Não, você vai levar ela principalmente a conhecer a Deus. Isso é o principal. Princípio da intimidade. O nível de abertura do discípulo é aprofundado à medida que o relacionamento discipulador vai se desenvolvendo. É algo que precisa acontecer no relacionamento discipulador, é intimidade. E isso vai sendo gerado com o tempo. À medida que você vai se encontrando com a pessoa mais e mais vezes e se relacionando com ela, vocês vão tendo cada vez mais e mais intimidade. É por isso que aquela observação do pastor João Batista é muito importante. É bom que seja um homem discipulando um homem, mulher discipulando uma mulher. Porque às vezes, quando essa intimidade vai acontecendo, se for homem
e mulher, isso pode descambar para um outro caminho e acabar a pessoa pecando, e isso ninguém quer, porque esse relacionamento discipulador traz intimidade, e é importante que aconteça isso. É importante, porque quanto mais intimidade você tiver com o seu discípulo, mais ele vai confiar em você, se abrir com você, abrir seu coração, pedir um conselho, pedir uma ajuda, e mais você vai poder ajudá-lo. E aí é que entra outro princípio que precisa haver no relacionamento discipulador, que é a discrição. Tudo que é compartilhado pelo discípulo precisa ser guardado pelo discipulador. Se você não é uma pessoa que sabe guardar segredo, então você vai ter que aprender, porque não dá para ser discipulador se você tiver uma língua solta. Se você não é capaz de guardar segredo, você não vai conseguir discipular ninguém, porque a pessoa vai confiar em você. Irmãos, quando a gente está discipulando alguém, quando você é íntimo de uma pessoa e acompanha ela, isso já deve ter acontecido com vocês algumas vezes. A pessoa vai falar coisas da vida dela que ela nunca falou para ninguém, às vezes não falou nem para o marido, nem para a esposa, e vai confiar em você, porque tem em você um referencial de uma pessoa de Deus. Se você falar isso para alguém, você vai estragar tudo. Nunca mais essa pessoa vai confiar em você, e provavelmente ela não vai nem querer andar com você mais, e é provável que ela não vai querer nem vir para a igreja, porque ela vai ter você como um péssimo exemplo de cristão. Então você precisa ser alguém confiável, que sabe ouvir um segredo e guardar isso com você. É bom que você não fale nem para o seu cônjuge, para o seu esposo ou para a sua esposa, porque não tem necessidade de você falar da vida pessoal do seu discípulo para o seu marido ou para a sua esposa. Não tem necessidade disso. É a vida pessoal da pessoa, problema pessoal dela. Às vezes, eu sei que às vezes tem cônjuges que são confiáveis, mas às vezes até num descuido, a pessoa sem querer solta da vida daquela pessoa para outra pessoa. E aí pense num destroço, né, Dona? Porque a pessoa, quando fica sabendo que outras pessoas já estão sabendo do que ela contou para você, aí pronto, acabou toda a confiança no relacionamento discipulador, foi por água abaixo. Princípio da honestidade. Um RD que é desenvolvido sem transparência não produz o efeito esperado, a maturidade. Então o ideal que você precisa buscar é que no relacionamento discipulador, tanto você seja honesto com o seu discípulo, verdadeiro com ele, sincero, como você estimule ele a ser assim também com você, porque senão você não vai ter condições de ajudá-lo se ele não for uma pessoa transparente, se não for uma pessoa que conte a verdade. Isso naturalmente isso vai acontecendo à medida que a pessoa vai ganhando confiança. Ela vai sendo cada vez mais verdadeira, cada vez mais honesta com você, e você precisa ser verdadeiro com ela também. Precisa ser honesto. Quando precisar falar a verdade, fale a verdade, mas fale com amor, em nome de Jesus. Mas fale a verdade. Se a pessoa errou, não está percebendo, ajude ela a perceber onde ela errou, o que ela fez de errado, onde ela pode melhorar. Seja honesto. Outro princípio da cura. Há pecados que precisam da ajuda de alguém para vencê-los, ou seja, para sermos curados. Uma confissão por atacado pode nos poupar da humilhação e da vergonha. Vocês sabem o que é confissão por atacado? Não? O que é a palavra atacado significa o quê? Muita coisa. Uma confissão por atacado é quando você diz tipo assim: ó Deus, me perdoa por todos os pecados que eu fiz. É uma confissão por atacado. Ou quando o discípulo, conversando com você, ele fala alguma coisa do tipo assim: irmão, eu sou um pecador, eu peco. Mas peca em quê?
é preciso, é importante para que haja cura, para que haja restauração, você estimular ele a abrir o coração sobre o que está acontecendo. Isso pode até parecer entrar demais na vida da pessoa, mas é isso que acontece no relacionamento discipulador. Você acaba entrando demais na vida da pessoa, mas não é que você esteja invadindo. Ela vai começar a dar permissão para você fazer isso, porque ela confia em você. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, Deus ele trabalha através disso, trazendo cura, restauração. Isso aqui não é a mesma coisa que acontece na Igreja Católica, de se confessar com o padre, não é nesse sentido, de querer obter o perdão de Deus, se confessando para alguém. É no sentido de a pessoa abrir o seu coração sobre algo que está acontecendo na sua vida, que está tirando a paz dela porque ela está pecando, não está conseguindo vencer aquilo. Muitas vezes o seu discípulo vai chegar para você e vai confessar algo, e é preciso você estimular ele a fazer isso mesmo, para que você possa trabalhar na vida dele. Isso vai acontecer mais quando o nível de intimidade já for grande, e mais geralmente quando ela já tiver se convertido, principalmente depois que a pessoa se converte, que ela começa a perceber os erros, começa a perceber quem ela é, os pecados que ela comete. Ela vai precisar de muita ajuda, de muita orientação e amor da nossa parte. E não é para se escandalizar não, e ficar chocado. Como é que a pessoa fez um negócio desse? Entenda que as pessoas pecam, principalmente um novo convertido. Às vezes ele ainda está escravizado a coisas terríveis, e você vai ser um instrumento de Deus para ajudar ele a vencer isso. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu ainda pecava, ainda cometia pecados assim que eu me envergonho até de falar. Deus foi trabalhando na minha vida aos poucos e tirando aquilo ali de mim, porque eram coisas que estavam presas, sabe? Que tinha criado raiz mesmo no meu coração assim de muito tempo, e que eu não conseguia me libertar logo de início. E Deus foi trabalhando, me ajudando para que eu pudesse abandonar aquilo, deixar de praticar aquelas coisas e pudesse andar como um cristão de verdade. Muitas vezes isso acontece com um novo convertido. Ele é crente de verdade, ele não quer fazer aquilo, mas ele não consegue deixar. Ele está com uma dificuldade, ele não sabe como agir. Então a confissão traz cura nesse sentido, traz restauração. Princípio da objetividade. Precisamos identificar as áreas específicas que precisam ser tratadas na vida do discípulo. Ou seja, a gente precisa ter discernimento. À medida que você vai se encontrando com uma pessoa, seja uma pessoa atenta. Tudo que ela falar, você tem que tentar perceber o que está claro e o que não está claro. Porque tem gente que fala às vezes as coisas claramente, e tem coisas que você percebe que ficam só nas entrelinhas. Ela não fala exatamente o que está acontecendo. Você tem que ter discernimento de perceber as dificuldades que ele tem e tentar ir no ponto certo. Veja que Jesus, muitas vezes, ele era cirúrgico nesse sentido. Às vezes tinha gente que vinha conversar com ele e ele já ia direto no ponto, tipo Nicodemos. Mas no caso, porque Jesus, ele conhecia o coração do homem, né? A gente não conhece totalmente, mas Jesus já foi logo dizendo: você precisa nascer de novo. Foi mais ou menos assim: Nicodemos, teu problema é que tu não nasceu de novo, tu precisa se converter. O problema é esse. E Nicodemos não estava nem falando nada sobre isso. Às vezes vai ter momentos que a gente vai precisar ser objetivo com o nosso discípulo. Então, a gente vai encerrar aqui com essas duas perguntas que eu vou deixar para a nossa reflexão. Se discipular é ser imitável, compartilhe com o seu grupo quais as nossas maiores dificuldades para nos tornarmos discipuladores. Não precisa a gente compartilhar isso agora não, mas eu queria que os irmãos refletissem. Quais são as áreas da sua vida que você vê que você tem dificuldade, você não é exemplo naquilo, para você poder se tornar um discipulador? Então tente trabalhar isso na sua vida.
Peça para Deus te ajudar a melhorar nesse sentido, para que você possa ter uma vida exemplar. Alguém que vai ser um exemplo e que os outros vão querer imitar. Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. Comente essa frase. Quem quer comentar? Todo discípulo, preste atenção, nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. A gente vê que isso aconteceu até com Jesus. Não há uma indicação clara nos evangelhos de que os seus discípulos, quando começaram a segui-lo, já eram convertidos, já tinham nascido de novo. Eles começaram a segui-lo porque a mensagem dele chamou a atenção deles. E Jesus era alguém que eles começaram a admirar. E que talvez eles começaram até a pensar, será que esse aí pode ser o Messias? E foi despertado neles o interesse de seguir a Jesus. Então, o que vocês acham dessa frase? Vocês concordam ou não concordam? Acham que o discípulo só é alguém que já se converteu? Quando vocês começarem, lembrem de tudo que a gente estudou aqui. Evangelizar a pessoa, perceber o interesse, já vou terminar, perceber o interesse, vou só resumir aqui a aula. Perceber o interesse da pessoa, invista nessa pessoa, não perca a oportunidade. É o que muitas vezes como igreja a gente não faz. A gente não começa um relacionamento discipulador com essa pessoa. A gente deixa a oportunidade passar. A gente viu que a pessoa se interessou e não fez mais nada. A gente perdeu a oportunidade. Outra igreja, outra pessoa que investiu na vida daquela pessoa, podia ter sido você um instrumento de Deus para alcançar aquela pessoa. Então, não perca a oportunidade. Talvez você é a pessoa que Deus quer usar para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho, para aquele colega de trabalho, para aquele parente, que você percebe que quando ouve, tem um interesse de ouvir mais. Comece-se a chegar mais e tente iniciar um relacionamento discipulador com essa pessoa. E aí, com o tempo, você convida ela para um PGM, você convida ela para a igreja, vai cada vez se aprofundando mais o relacionamento, ensinando a Bíblia para ela. Como a gente tem estudado aqui, você já deve ter percebido que o relacionamento discipulador não é só você ensinar a Bíblia para a pessoa, isso é o principal, mas você vai também orar junto com ela, aconselhar, conversar com ela sobre várias coisas, sobre situações que ela passa na vida. Você vai ser como se fosse um conselheiro daquela pessoa, como se fosse um pastor, alguém que está cuidando, que está andando com ela. A gente vai ver nas próximas aulas sobre isso também. Alguém que está zelando para a vida daquela pessoa. Muitas vezes você vai aconselhar, vai orar, ela vai chorar no seu ombro. Então, um discipulado envolve várias coisas, várias situações. Exatamente, a ideia é essa. É por isso que você vê Paulo falando de Timóteo, por exemplo, que era discípulo dele, como um filho. E quando você vê a atitude de Paulo para com aquelas pessoas que ele discipulou, você vê ele dizendo: eu me alegrei por vocês, eu estou orando por vocês, eu sinto dores de paz até que Cristo seja gerado em vocês. E aí era aquela preocupação com as pessoas que ele evangelizou, aquela preocupação de visitar, de saber como é que está. É isso que o discipulador faz. Ele é alguém que está preocupado com aquela pessoa, em levar ela a Cristo, e uma vez que ela veio a Cristo, levar ela a crescer, conhecer ao Senhor mais, amadurecer. Muitas vezes, irmãos, a gente vai precisar, no relacionamento discipulador, se doar mesmo pela pessoa. E às vezes ela está doente, você ir visitar no hospital ou na casa dela, e ela está com um problema na família, e você tentar ajudar, ou ela está com um problema, o carro deu um prego, sei lá, você ir tentar ajudar. Você é alguém que vai estar caminhando junto com ela em todos os sentidos, de tentar ajudar ela em tudo, de ser um amigo, de ser alguém que está perto, que está ajudando. Isso é um relacionamento discipulador.
Evangelho, né? É verdade, foi o que Jesus fez, como a gente viu aqui. Ele foi até onde os discípulos estavam, foi pescar junto com eles e ajudou lá a pescar, fazer uma pesca maravilhosa. Foi abençoar eles lá onde eles estavam. Então a gente precisa ter esse tipo de atitude. Uma coisa que eu estava lembrando aqui também, às vezes a gente vai acontecer de chegarem pessoas na igreja interessadas. Às vezes a gente encontra as pessoas interessadas aí fora e começa a tentar discipular. Mas às vezes vai chegar pessoas na igreja interessadas. A gente como igreja tem que começar a se despertar para isso também. Por exemplo, veio um visitante para a igreja, isso já mostra que ele está querendo saber sobre Deus, pelo menos. Para ele chegar até aqui, ele teve um interesse de ouvir sobre Deus, no mínimo. Então isso significa que é uma pessoa que pode ser um discípulo. Então o que nós deveríamos fazer como igreja? Já deveríamos ter pessoas que, quando viesse alguém visitar, essa pessoa já ser abordada e alguém já perguntar se ela não gostaria de uma visita, de receber um estudo bíblico, ou de alguém visitar ela lá para poder conversar mais sobre Jesus, se ela não gostaria de saber mais, algo do tipo assim. E principalmente também as pessoas que se converterem na igreja, o ideal, já vou terminar, né? O ideal é que cada pessoa que se converte na igreja, o ideal era que já tivesse um discipulador específico para aquela pessoa, que vai andar com ela. Não é... O melhor é quando você começa desde o início, né? A pessoa se converte através da sua vida, e aí você continua acompanhando, mas nem sempre acontece assim. Às vezes a pessoa vem para a igreja, e aí se converte aqui, mas ela vai precisar ser acompanhada. E o ideal é que tivesse sempre pessoas na igreja disponíveis para já começar a acompanhar aquela pessoa num relacionamento discipulador. É aí que entra, só um instantinho, é aí que entra os outros princípios de igreja multiplicadora que a gente está estudando também: oração e compaixão e graça. Aquilo que o irmão Jorge falou é compaixão e graça, você ter amor, demonstrar amor pelas pessoas. Tudo isso vai ajudar na questão do discipulado. Você demonstrar amor pelas pessoas. E outra coisa muito importante, porque isso, eu falando aqui, parece até muito fácil, mas não é, irmãos. Não é fácil você conseguir chegar para fazer isso com alguém. Então, lembre de outra coisa essencial: oração. Oração nunca é demais. Você tem que orar por você. Ore pela pessoa que você está querendo alcançar, que você está vendo que pode se tornar um discípulo. Ore por aquela pessoa especificamente. Senhor, faz com que dê certo eu pregar o Evangelho para ela, que ela seja, que eu possa começar um relacionamento discipulador com ela. Senhor, quebra as barreiras. Ore mesmo, gente. Ore por você, para Deus te dar sabedoria, discernimento, ousadia, coragem, amor. Sem oração a gente não vai conseguir. Amém? Então vamos encerrar aqui, né? A gente já está passando um pouco do tempo. Mas no caso dessa situação que ela estava falando, os tímidos ali é aquelas pessoas que não têm coragem de assumir, de se assumir como cristão. Tem vergonha, né? Tem vergonha de... Pois vamos orar, irmãos, para a gente finalizar a aula. Qualquer dúvida, vocês, se quiserem conversar comigo, perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar, pode mandar mensagem, ligar, viu? Assim acabou, irmão? Eu sei que a aula aqui não dá tempo de a gente conversar sobre tudo, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa aula. Pai, nos abençoa, nos ajuda a viver e praticar a Tua Palavra, nos ajuda a desenvolver relacionamentos discipuladores com as pessoas, assim como o Senhor fez. O Senhor Jesus fez discípulos, se achegou às pessoas e se envolveu com elas e começou a ensiná-las no intuito de trazê-las para Ti. Nos ajuda a fazer isso também, assim como os apóstolos fizeram, discipularam pessoas, tiveram filhos na fé, assim como Paulo. Senhor, nos ajuda a viver isso como igreja, nos relacionar com pessoas, manifestar amor, pregar o Evangelho para elas, começar a ensiná-las. Senhor, nos ajuda, derruba toda barreira, toda dificuldade, tira toda timidez, nos dá ousadia, coragem, nos ajuda a ter vidas exemplares,
a ser exemplo onde a gente estiver, para que a nossa vida chame a atenção para Ti, para que as pessoas queiram aprender mais de Deus através da nossa vida. Ó Deus, nos abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos ajuda a cumprir a Tua missão de fazer discípulos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Até a próxima aula, se Deus quiser.